Devocional Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinello. Eu sou Daiane Lima e será um prazer estar com você nessa linda jornada de cura e conhecimento do Senhor. Dia 9. À beira do caminho, o terreno das emoções. Lucas, capítulo 8, versículo 5. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A partir daqui, discorreremos sobre os tipos de solo ou áreas de terreno e sua relação direta com a saúde da árvore. Para isso, nós nos voltaremos a uma das narrativas mais conhecidas de Jesus, a parábola do semeador. Essa história facilmente revela que, embora a semente seja exatamente a mesma, as características do terreno são um fator decisivo no resultado. Nos próximos dias, conheceremos 4 categorias de solo, a fim de detectar em qual deles a nossa semente e raiz está plantada. Hoje trataremos do que o texto bíblico denomina a beira do caminho, que acredito ser o terreno das emoções. Segundo as palavras de Cristo, 2 coisas acontecem com as sementes lançadas nesse tipo de terra. Uma parte é pisada pelas pessoas e outra é comida pelas aves. Em primeiro lugar, as sementes nesse tipo de solo são pisadas pelos que passam. A beira do caminho consiste em um lugar de passagem e trânsito, marcando por intensa movimentação de pessoas que albergam todo tipo de sentimentos e feridas emocionais. Os que transitam por este local têm algo em comum: falta de compromisso com as sementes que foram lançadas ali. O objetivo delas é simplesmente utilitário, ou seja, fazer uso da estrada rumo ao seu destino. A verdade é que as sementes lançadas à beira do caminho estão fora de um circuito de cuidado e proteção. Lembro-me de uma época em que Deus orientou a fechar-me em um pouco mais e estabelecer limites nos meus relacionamentos. Como sempre, recebíamos muitas pessoas em casa, participávamos de inúmeras agendas e eventos. Foi uma fase de feridas emocionais e sementes pisadas. Aquilo que era um projeto pequeno já morria antes de ser lançado pela intensa movimentação de pessoas em nossa plantação. Não demorei a entender que a multidão não tem compromisso com nossas emoções, nem com as nossas sementes, de modo que tudo o que se encontra à beira do caminho pode vir a desmoronar. Por isso mesmo, você deve proteger as suas emoções da multidão. Isso também vale para as redes sociais. Cuidado com o que mostra para todo mundo. Para ilustrar melhor o que estou dizendo, compartilhe uma pequena história que ouvi há uns anos. Certo dia, uma enorme sequoia, atração de um grande parque, veio ao chão. Quem conhece essa espécie sabe que se trata de árvores gigantescas. Entretanto, curiosamente, embora formem uma malha muito resistente, de maneira que uma queda é praticamente impensável, suas raízes não são profundas. Alguns especialistas foram contratados para descobrir o que havia fragilizado aquelas raízes, e a conclusão foi simples: a movimentação humana no terreno em que a planta estava. O grande número de pessoas que andava ao redor daquela árvore imensa acabou enfraquecendo suas raízes.
até que elas perderam a capacidade de sustentá-la. O mesmo acontece quando há uma enorme movimentação em torno das nossas emoções. As raízes emocionais enfraquecem e podem nos fazer cair. É por isso que acredito fortemente que Deus deseja levá-la a um período de cura nos seus relacionamentos e, se necessário, a uma transição ou troca de mesas, exatamente como aconteceu com Daniel, que precisou abrir mão de se assentar com algumas pessoas e consumir certas comidas para resguardar um propósito que era muito maior. Nesse processo, você aprenderá a controlar as emoções, porque elas muitas vezes não se contentam em ficar no banco de trás, querem assumir o volante. O problema é que costumamos vaguear por aí, sem rumo. Acordamos felizes, mas de repente acontece algo à tarde e as nossas emoções oscilam. No final do dia, o sentimento já é de derrota. Você necessita saber onde está agora e decidir para onde vai. Caso contrário, as suas emoções a farão se sentir em uma montanha russa. Em outras palavras, não coloque o controle da sua vida nas mãos de sentimentos, pois isso seria o mesmo que jogar preciosas sementes à beira do caminho. Em segundo lugar, as sementes à beira do caminho podem ser roubadas. E se existe uma área na qual isso pode acontecer, é no âmbito emocional. Algumas vezes você já se convenceu de que não tem valor? Já se sentiu rejeitada? Por acaso já tentou ser querida e aceita e se perdeu? É porque foi enganada e roubada do ponto de vista emocional. Como lembram as Escrituras, o coração humano é enganoso. Portanto, não podemos nos permitir ser conduzidas por ele. Certamente, você já deve ter ouvido alguém dizer: se isso faz você feliz, então tudo bem. O importante é ser feliz. Muitas famílias estão sendo destruídas por mentiras como essas. O propósito de Deus não diz respeito à felicidade efêmera e circunstancial, e sim à plenitude e à alegria no espírito. Mulher, não permita que as sementes que Deus lançou na sua vida caiam no solo errado. Tenha paciência e se abra ao cultivo da terra do seu coração. Se você permitir que a semeadura caia à beira do caminho, as sementes não conseguirão crescer e frutificar. Antes, serão pisoteadas ou roubadas. Definitivamente, esse não se trata de um terreno seguro. Portanto, deixo aqui um conselho. Não permita que a preciosa semente caia no terreno inconstante e frágil das emoções. Pelo contrário, proteja-se emocionalmente. Deus te abençoe.